quais são os cuidados que você pode passar assim para o consumidor que está inicialmente nessa intenção de adquirir esse imóvel financiado? Quais são os cuidados que ele precisa ter? Sim. Bom, obrigado pela pergunta. Queria deixar claro que qualquer pessoa que tiver dúvida online também pode perguntar. Bom, primeiramente, existe em uma relação contratual, né, existe o contratante e o contratado. De um lado, o consumidor e de outro lado, a instituição financeira. A instituição financeira ela é considerada a parte mais forte da relação contratual. Então, quando a pessoa se dirige a uma instituição financeira, ou ao banco, né, ou alguma agência de crédito, é necessário que ela tenha uma certa noção dos seus direitos básicos do consumidor, do Código de Defesa do Consumidor em relação às cláusulas abusivas, cláusulas leoninas, né, que podem ter nesse contrato. Né? Logicamente que a maioria dos cidadãos eles estão imbuídos da boa-fé e eles acabam confiando, né? Quando essas pessoas interessadas eles chegam no recinto do banco, eles se sentem de forma consciente à vontade, né? Poxa, eles chegam num lugar assim, todo aquela arquitetura bonita, pessoas bem vestidas, então mal eles podem imaginar que quando eles forem assinar o contrato, pode ter alguma cláusula abusiva que possa prejudicá-los. Então, o que eu recomendo? Primeiramente, você que quer financiar um imóvel, você tem que, quando você tiver o contrato em mãos, você tem que ler pausadamente todas as cláusulas. Se você tiver alguma dúvida, peça para o bancário ou para o atendente para você poder levar o contrato para casa e lê-lo em casa, assim, sem ter pressa, né? E sempre se atentar às cláusulas restritivas. O que são cláusulas restritivas? São aquelas que acabam embutindo juros ou acabam excluindo alguns direitos e que passam desapercebidas. Então, por exemplo, às vezes a pessoa às vezes acaba pegando um contrato de 10, 15, 20 páginas e às vezes ela está querendo concluir aquele sonho, às vezes ela não leu o contrato direito, vai lá, logo assina. Então é necessário ter muita cautela, porque todo contrato ele é considerado um contrato de adesão. Então, a parte que redigiu, que elaborou o contrato, né, que é a parte mais forte da relação contratual, ela já possui um domínio, o domínio literal, né, o domínio escrito, e o domínio também da parte do conteúdo da matéria, da legislação bancária. Né? Então, o banco, a instituição, eles criam um documento que, em tese, na maioria das vezes, sempre tem cláusulas favoráveis para eles, e infelizmente tem poucas cláusulas favoráveis ao consumidor. Né? E de um lado nós temos a parte vulnerável, a parte hipossuficiente, que é a parte que carece daquela técnica, a técnica contábil, a técnica jurídica, né? Que é a pessoa que está querendo financiar. Então, na minha opinião, eu até estava comentando com a Kelly hoje sobre um assunto muito interessante, a questão preventiva de conflitos. Então, eu acho que seria muito interessante, antes de você tomar qualquer decisão administrativa ou judicial, você procurar um perito ou alguém que já trabalhe na área, né, de contabilidade, de perícia, e levar essa pessoa até o banco com você, para analisar o contrato, né, e não sair fechando o negócio ali logo de imediato, né, no calor da emoção. Então, eu acho isso muito relevante, se atentar às cláusulas, ler pausadamente, sem pressa, e procurar a ajuda de um profissional. Né? Logicamente que nós, advogados, nós temos que assumir, né, que a união faz a força. Então, é muito difícil você ver um advogado que faz os cálculos, que monta a petição inicial e que consegue fazer um atendimento amplo, porque nós dependemos da perícia, né? E é uma área muito difícil, né, a qual demanda vários cursos de especialização. Então, particularmente, eu sempre peço a ajuda de um perito para elaborar as planilhas e para podermos chegar a uma conclusão se houve abuso na cobrança de juros, assim, nesse sentido.
tem a chamada alienação fiduciária, que muita gente não conhece o que é isso, não sabe como funciona, né? E ocorre que muitas vezes, quando deixa de pagar por um determinado tempo, perde o imóvel porque não tinha conhecimento dessa alienação fiduciária. E aí eu queria que o doutor contribuísse explicando um pouco como é que funciona isso nesse processo de financiamento. Sim. Bom, só ressaltando em relação à primeira pergunta que me foi feita, né? Eu havia falado que é muito importante a prevenção de conflitos, né? Porque, logicamente, quando você assina um contrato que tem cláusulas abusivas, consequentemente, você pode entrar com ações revisionais para anular essas cláusulas abusivas. Só que é o seguinte, pela legislação, a maioria dos juízes, eles entendem o seguinte, quando você assina um contrato, você já tem aquela ciência de estar aceitando aquelas cláusulas. Então, mesmo que você entre com uma ação de repetição de indébito, né, pedindo o dobro dos valores que foram pagos, a maioria dos juízes, eles entendem que a devolução tem que ser feita de forma simples e não da Perfeito. forma dobrada, porque a forma dobrada seria a má-fé do banco em cobrar em excesso aqueles valores, né? Então, alguns juízes eles se raciocinam da seguinte forma: bom, se o cliente assinou o contrato, então, digamos que entre aspas houve uma culpa concorrente, porque ele estava ciente, então a devolução é feita de forma simples, né? E não necessariamente também há condenação em sucumbência, né? A gente sabe que para haver a condenação em sucumbência, o autor tem que vencer, obter êxito na demanda de forma integral. Agora, em relação à alienação fiduciária, realmente é um tema que é muito impactante, que chama muita atenção, né? É uma forma de garantia, né? Que é cedida, né? Que é prestada entre as partes. E realmente existe uma problemática, né? Sobre até que ponto existe um excesso desse direito da alienação fiduciária, quando realmente que o imóvel ele pode ser, ele deve ser restituído, né? Quando o banco pode, enfim, utilizar os seus instrumentos para se apossar desse imóvel, né? Nós estamos vivendo um período muito difícil, que é um período pandêmico. Muitas pessoas estão sofrendo com a falta de pagamento, as dificuldades financeiras, principalmente as pessoas que possuem Minha Casa Minha Vida, né? Então, o que eu aconselho, né, nesses casos, né? Quando a pessoa está com alguma dificuldade financeira, ela deve procurar o credor, porque eu acho muito importante estabelecer uma boa relação entre credor e devedor. A partir do momento que o contratante procurou o contratado, ele tem que estabelecer um elo de dinâmica, de confiança e de sempre estar acionando os meios de comunicação, desde o 0800, o advogado, para poder justificar esses atrasos e de evitar possíveis ações judiciais do banco a fim de retomar o imóvel. Então, por exemplo, se o valor da mensalidade é R$ 1.000, mas se esse mês eu tenho apenas R$ 800, cabe a mim notificar o banco e falar, olha, eu tenho esse valor para pagar esse mês, e caso o banco não aceite esse tipo de pagamento parcial, no caso o devedor pode ingressar com uma ação e fazer um depósito judicial e tentar, digamos assim, reparcelar essa dívida. E, em tese, consequentemente, ele não vai perder o imóvel, né? Aí já entra a questão de bem penhorável, bem de família, quais são as garantias constitucionais. Poxa, é a única casa que eu tenho, será que ela pode ser penhorada ou não? Então já aí entra aquela questão também das normas, as diretrizes, né, que são estipuladas pela Lei de Financiamento de Imóveis, né? Mas também, a partir do momento que você vai refinanciar um parcelamento, entra já também a área de perícia contábil, né? Nós temos que analisar quais são as vantagens de reparcelar uma dívida a fim de evitar uma alienação fiduciária. Será que vale a pena eu reparcelar
daqui quanto tempo, quantos anos, quantos meses, se essa dívida vai aumentar progressivamente. Por exemplo, essa questão do período pandêmico, que houve essa possibilidade que a CEF, que é a Caixa Econômica Federal, possibilitou aos cidadãos de pausar temporariamente o contrato. Mas quais são esses benefícios? Então as pessoas ficam em dúvida. Nossa, se eu não pausar o contrato e ficar sem pagar, eles vão tomar o meu imóvel. Poxa, mas e se eu pausar esse contrato? O que vai acontecer? O que isso vai me acarretar no futuro? Vai ficar o mesmo valor da dívida? Vai aumentar? Então é algo que não é muito esclarecido pela mídia. Né? Não é algo assim que se fala no Jornal Nacional, não é algo público. Olha, eu nunca vi uma reportagem do presidente da Caixa Federal, dos diretores, falando o seguinte: olha, gente, pode pausar, só que vocês têm que fazer alguns cálculos, vai ter juros, vai aumentar o tempo. Né? Então, assim, Exatamente. nós não podemos acreditar em tudo que a gente vê, nem tudo que a gente ouve. Né? Infelizmente, no Brasil, o nosso jornalismo é muito sensacionalista, né? Então, é por isso que o objetivo dessa live, né, desse canal, é de proporcionar conhecimento, falando de forma didática, de uma forma simples. A pessoa, ela comprou um imóvel e está alienação fiduciária. Não pagou. Antigamente, a gente pensava assim, vou ficar 3 meses, o banco não pode tomar. Hoje já não é essa a nossa realidade, né? A gente vê aí alguns casos em que menos de 3 meses o banco pediu o imóvel de volta e a pessoa perdeu, né? Só que aí o que acontece? Aí tem os profissionais, tem o advogado, né, que vai entrar e vai pedir a revisão, vai pedir para o perito ver os cálculos e ver, porque, por exemplo, a pessoa pagou 10 anos, ela financiou em 30 anos. Ela pagou 10, 15 anos. Entrou agora numa crise, ficou desempregado, né? Não tem recurso para poder suprir ali o pagamento das prestações, perdeu o imóvel. Foi para leilão e foi arrematado, né? Vamos chegar assim já nas instâncias extremas, né? Avançou e aí, bastante. O que a pessoa pode fazer? E aí, doutor Fausto, eu gostaria, né, de pedir a contribuição aí do doutor para falar o que o cliente poderia fazer para recorrer em relação a isso, porque ele assinou o contrato, ele tem a ciência, entre aspas, que é alienação fiduciária, que aquele imóvel não é dele, o que muitas das vezes não acontece, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, não, estou assinando um contrato de compra e venda, mas esquece da palavrinha ali no final, alienação fiduciária, né? Então esquece de ler essa parte. Certo. E aí o banco veio e tomou o imóvel. Como que o consumidor pode proceder? Que forma ele vai abordar o advogado? E o que o advogado vai fazer? Vai entrar com recurso para poder ajudar esse consumidor? Certo. Bom, obrigado pela pergunta, doutora Kelly. Perfeito, doutor. Bom, primeiramente, eu tenho que explicar que tem que existir um equilíbrio entre as partes, né? E a boa-fé, o princípio da boa-fé no direito, ele tem que reger todas as formas, todas as relações contratuais. Então, o que acontece? Embora tenha essa cláusula expressa de alienação fiduciária, né, pelo método preventivo de conflitos, antes de tudo isso acontecer, primeiramente eu vou falar o que poderia ser feito antes, né, prevenindo esses conflitos, que seria, né, entrar em contato com a agência bancária, conforme eu já havia falado anteriormente, e tentar resolver administrativamente, amigavelmente. Infelizmente, no dia a dia isso não acontece. E a maioria das pessoas acabam deixando as dívidas rolando e virar uma bola de neve, só crescendo, e não conseguem reparcelar, não conseguem refinanciar. Então, numa hipótese mais extrema, quando o imóvel ele chega a leilão, é possível, sim, o devedor procurar meios judiciais para tentar suspender, tentar barrar essas ações de venda, de comercialização pelo credor, e ele pode apresentar novas propostas, enfim, tentar explicar e até ingressar com ação judicial para suspender esses atos executórios, explicando para o juiz que a intenção dele, existe a boa-fé
em pagar, em quitar aquele financiamento. Todavia, ele tinha apenas aquele imóvel, né, para residir, para morar, ele necessita daquela morada, e que essa falta de pagamento ela pode ser considerada um caso fortuito ou uma força maior, né, uma questão de desemprego, ou uma doença na família. Então, existe muito essa questão, o juiz ponderar sobre o equilíbrio contratual, o interesse da parte em querer continuar naquele imóvel e as condições reais de possibilidade. Então, aí já entra a inversão do ônus da prova e o juiz, no caso, ele tem que analisar, favorecendo a parte hipossuficiente, o consumidor, né? Obviamente que para se ingressar com essas ações judiciais de suspensão de execução e oferecer novas propostas, tem que ser feitas novas planilhas de cálculo, de amortização do que já foi pago, do que pode ser devolvido, restituído, caso o devedor não possa ou não tenha interesse em restituir o imóvel, e demonstrar para o banco as vantagens dele ceder a esse acordo, né? Eu sempre falo o seguinte para os meus clientes: é melhor o banco fazer um acordo com alguém que já tem o imóvel e que nele está permanecendo, do que às vezes repassar esse imóvel para um terceiro e que às vezes vai dar o mesmo problema, ou um problema pior. Então eu sempre sugiro, assim, primeiramente tentar fazer um acordo, uma transação amigável, antes de partir para o litígio, mas há meios judiciais para se evitar que isso ocorra assim. Doutora Marlene, aqui, dona Marlene falando aqui, ó. Mas nem todo contrato que você assina, você tem tempo de ler, e o banco, ele explica muito rapidamente, uma pessoa legal não entende completamente, então o juiz teria que levar em conta isso. O que é que você acha, doutor? Ele leva em conta esse detalhe também, né? A pessoa não, enfim, não parou para ler, a pessoa não explicou. Eu posso citar um caso pessoal meu, inclusive eu gostaria de ressaltar que eu tenho um canal no YouTube também. Coisa boa, hein? Fausto Spinazzola Advocacia. Opa. E eu vou exemplificar um caso que aconteceu comigo, pessoal, tá? E que eu atuei em causa própria e eu obtive êxito. Então é Marlene, né? O nome dela. Né? Isso, Marlene. Então, é o seguinte, ó, eu tenho um plano de saúde, tá? Eu assinei esse contrato do plano de saúde. Na época, eu tinha 21 anos. Eu ainda não era advogado, eu era estudante de direito. Então, por exemplo, eu não era uma pessoa totalmente leiga, mas ainda na época eu não tinha todo o domínio jurídico, né? Estava no terceiro ano, né? Então eu assinei esse contrato e na época eu usava óculos, né? Eu era míope, tinha 5 graus de miopia. E aí eu sempre quis fazer cirurgia de miopia e aí depois de um tempo eu procurei um médico oftalmologista e fiz a cirurgia de miopia. De repente, depois de 2 meses, chegou uma carta para mim do plano de saúde me cobrando R$6.000. Ou seja, era o valor da cirurgia. Aí recebi uma cobrança do plano de saúde dizendo que se eu não pagasse, meu nome iria para o SPC Serasa. O que eu fiz? Para o meu nome não ir para o SPC Serasa, eu paguei a dívida R$6.000. Depois eu ingressei com uma ação judicial de repetição de indébito, provei a má-fé da operadora de saúde no seguinte sentido. Não tinha nenhuma cláusula escrita lá que a cirurgia de miopia seria considerada uma estética. A cirurgia de miopia é considerada uma necessidade de saúde, de correção, né, de visão, e não uma estética. Então, quer dizer, não tinha nenhuma cláusula lá. Eu não era uma pessoa totalmente leiga, né? Eu era estudante de direito. Então, quer dizer, eu assinei o contrato, eu estava ciente de que eu poderia fazer cirurgia e na defesa o plano de saúde quis alegar, eles falaram o seguinte: não, o Fausto ele é quase um bacharel do direito, ele tem capacidade intelectual, ele sabia que ele não poderia fazer essa cirurgia, então ele vai ter que pagar. E não, o juiz derrubou essa tese, porque eu sou consumidor, né? E, enfim. Então, só para exemplificar, isso a gente pode se aplicar na área bancária também. O seu grau intelectual, a sua capacidade, o seu nível de instrução, quando você assina um contrato, não significa necessariamente
que você possua todo um domínio técnico, até porque ninguém sabe tudo sobre todos os assuntos. Então, por exemplo, vamos supor, você é perito, você vai assinar um contrato. Talvez algo passe despercebido ou tenha outras cláusulas, né? Por exemplo, esses dias atrás eu ganhei uma ação judicial contra a Unimed, em que aparecia no contrato uma cláusula VCNH, né, que dizia o seguinte, que os índices, os planos de saúde teriam que ter um reajuste de acordo com os índices inflacionários. Mas isso aí já é uma cláusula abusiva, né? Porque a inflação sempre está oscilando, então a gente não consegue ter ali um limite entre o mínimo e o máximo. Então eu consegui anular essa cláusula também. Então, só para esclarecer, né, o grau intelectual não impede você de ingressar e pleitear os seus direitos na justiça. Ele falou o seguinte, que ele tinha um financiamento imobiliário da Minha Casa Minha Vida, e em 2019 ele foi diagnosticado com câncer. E paga um seguro. E gostaria de saber se tem direito à quitação do imóvel. Né? Se esse seguro daria direito. O que é que o senhor nos diz? É uma pergunta muito interessante. E é o seguinte, para haver esse benefício, é possível sim a quitação do contrato, tendo em vista algumas patologias, algumas anomalias, problemas de saúde, desde que o contrato possua alguns requisitos preliminares, que eu vou explicar agora. Perfeito. Primeiramente, tem que existir uma cláusula no contrato de financiamento, prevendo que se a pessoa se adoentar, se ela ficar doente depois que ela assinar o contrato, aí pode quitar, enfim, quitar totalmente as obrigações e, em tese, haver uma restituição. Tá? Se a doença for pré-existente, ou seja, se a pessoa já for portadora, diagnosticada com qualquer doença antes de assinar o contrato, aí ela já não seria beneficiada com essa quitação. Então, por exemplo, nesse presente caso, né, pelo que eu entendi, ele foi diagnosticado com esse problema depois que ele assinou o contrato. Então, aí, no caso, ele tem que analisar se existe uma cláusula específica dizendo que se ele for acometido de qualquer doença, ele pode ser isento de futuros pagamentos e de, em tese, ser ressarcido dos que já foram pagos, né? E também é interessante citar aqui a cláusula MIP, que é a cláusula morte ou invalidez permanente. Invalidez permanente. Isso, tem muitas pessoas que não sabem a diferença, né? Não são todos os contratos imobiliários que possuem essa cláusula. Então, se a pessoa morrer ou se ela for considerada inválida, logicamente ela tem que ser interditada. E também é necessário que, no caso, o perito médico vai analisar o grau de incapacidade dessa pessoa, né, para saber realmente se ela seria beneficiada, agraciada com a quitação do contrato. Nesse caso que o colega perguntou também, né, a doença do rim, também ele teria que ter um relatório médico especificando o grau e o nível da lesão, né, dessa patologia, e a fim de ser constatado realmente se ele é totalmente ou parcialmente inválido. O fornecedor, né, o caso o credor, o banco, ele precisa comprovar que de fato prestou aquele tipo de serviço. Porque acontece muito também, né, doutor, que os bancos utilizam de tarifas para dizer que foi feito um tipo de serviço, mas na verdade quem garante que foi feito se ele não forneceu nenhum tipo de comprovante? Não é isso? Um desses exemplos é a taxa de evolução de obra, que inclusive eu tenho um vídeo também no meu canal do YouTube, né? Que é a taxa de evolução. Repete aí, doutor, seu canal lá para as pessoas já se inscreverem. O canal do YouTube. O canal do YouTube é Fausto, tudo junto, é Spinazzola Advocacia. S no começo e no final. Então, assim, eu gravei já um vídeo sobre isso, porque eu tenho um canal no YouTube que eu gosto de proporcionar conhecimento de uma forma didática. Maravilha. Então eu falo da taxa de evolução de obra, que inclusive todas as pessoas que financiaram o imóvel perante a Caixa Econômica Federal, perante o convênio Minha Casa Minha Vida, né, elas acabam pagando por essa taxa.
E essa taxa, a cobrança dela é ilegal. Então, é possível pedir a restituição. A restituição ela vem de forma simples, mas é possível, existe êxito nesse tipo de ação, né? Então, infelizmente, nós vivemos num país onde, ao invés do governo proporcionar conhecimento, né, você liga a televisão, você tem que, sempre que está procurando notícias boas, né, você liga, você vai ver o jornalismo, assim, nossa, está muito maçante, assim, uma coisa que, ao invés de proporcionar conhecimento, eles vivem em cima de tragédias, né? Então, Verdade. é necessário nós termos o hábito de ler, de sempre estar consultando um amigo, estar conversando, enfim, acho que tem uns sites específicos de cálculo na internet também, né, do Banco Central, que acaba orientando alguns consumidores, né? E nessa parte também que você mencionou do dano físico ao imóvel, né, eu conheço também vários moradores, inclusive eu tenho um vídeo gravado sobre isso também, porque isso já vira um pesadelo. Sim, Infelizmente, os cidadãos que são agraciados com o programa Minha Casa Minha Vida, eles têm aquele sonho de ter a sua primeira casa, o seu primeiro imóvel, são pessoas que estão casadas, que têm filho. E aí o que acontece? Mal eles sabem como que o imóvel foi construído, né? E aí eles chegam lá, de repente, depois de 2, 3 meses, o imóvel aparece um monte de fissura, rachadura, enfim. E aí eles mal sabem que eles têm direito também de fazer vistoria no imóvel, né, de contratar um perito, um engenheiro civil, e até um perito bancário mesmo, né? Porque no caso aí já houvera vários pagamentos aí a título de financiamento, que seria possível uma rescisão contratual. Se a pessoa não sim. está satisfeita com aquele imóvel, ela pode rescindir o contrato, pedir a devolução do que ela já pagou, né? E em tese pedir uma indenização de dano moral. Porque o que acontece aqui? Você está aqui em Brodowski, né? Não vou generalizar e falar o nome do condomínio para não ser antiético, mas assim, o que acontece? Teve uma construtora que construiu várias casas e todas as casas têm defeito, todas que você imaginar. Então, quer dizer, as pessoas têm que ficar reformando, acionando a empresa, e elas não sabem que tem o seguro de dano físico, enfim. Então, é necessário ter muita cautela. Bom, gente, eu me senti muito honrado, fiquei muito feliz de ter participado dessa live. Eu espero ter contribuído um pouco, né, com o meu conhecimento. Espero que nós tenhamos outras oportunidades de falar outros assuntos. E para mim foi muito enriquecedor. Eu acho que quando eu me formei, eu fiz um juramento, né? Quando você se forma em direito, você faz um juramento de ajudar as pessoas, independente de quem seja, e independente se você vai ser remunerado ou não, né? Eu acho que a questão da justiça é algo que tem que ser sempre buscado pelos cidadãos, principalmente nós brasileiros, Perfeito. porque o cidadão brasileiro é um povo muito sofrido, né, pela sua natureza, né, pela nossa sociedade, desde a época da colonização, né, desde a prática do escambo, né, da forma de se impor novos idiomas, novos costumes. Então, tudo isso foi gerando uma desigualdade social que já remonta a décadas, a séculos. E isso é muito triste. Toda essa desigualdade, ela reflete na sociedade moderna, na sociedade contemporânea, né? Então, às vezes, os cidadãos, quando eles vão assinar o contrato, as pessoas mais simples, mais pobres, elas pensam assim, não, eu vou assinar porque o moço pediu. Eu não sei ler direito, eu vou assinar. As pessoas sentem vergonha de procurar pelos seus direitos. Então as Verdade. pessoas têm que levantar a cabeça, seguir em frente e falar, não, eu vou procurar assistência judiciária, que tem um advogado de graça, eu vou procurar o PROCON, vou fazer uma denúncia, e, enfim, procurar pelos seus direitos e colocá-los em prática e, consequentemente, criar uma corrente e ajudar outras pessoas. E só assim o nosso país poderá ser um país melhor, né? Um país de todos.